Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria. Encha o nosso coração deste saber. Torne a nossa vida cheia do seu amor, a sabedoria de Deus, aquilo que Deus é. E quanto mais nós aprendemos desta sabedoria, quanto mais amamos, mais sábio nos tornamos. E nós precisamos pedir com insistência ao Senhor: dê para nós, Senhor, sabedoria, um coração sábio que sabe amar sempre. E nós ouvimos no Evangelho de hoje alguém que busca esta sabedoria, levado pelo entusiasmo, corre até Jesus, se coloca diante dele, reconhece que ele é o Senhor, expressa o seu profundo anseio. Qual é o melhor modo para crescer no caminho de Deus? Como eu devo viver a minha vida alinhado com o projeto de Deus? Quero ser santo, quero ser de Deus, quero viver no amor. E aí então Jesus mostra os deveres que todos nós devemos ter para com o nosso próximo, a fidelidade à lei. E ele diz: vocês conhecem os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudique ninguém, honra teu pai e tua mãe. É preciso viver aquilo que a lei apresenta, é o nosso dever. Mas aquela pessoa que se colocou diante de Jesus já observava tudo isso. Nós poderíamos dizer que ele era um bom discípulo, observa a lei, faz tudo isso. E aí então Jesus chega com ele num ponto crítico. Jesus vai fazer a exigência que para quem ama, compreende. Jesus pede o que ele não está ainda em condição de viver: uma religião não pautada em normas, não pautada em deveres, mas uma religião, como canta o Padre Zezinho num dos seus cantos, a religião do abraço e do pão, a religião da acolhida, do amor que se concretiza na abertura ao outro, e a religião do pão que se reparte, a religião da partilha. Meus irmãos e irmãs, aquele que reconhece Jesus, e se reconhece Jesus tem fé, aquele que procura viver a lei, que tem um desejo bom no coração de ser santo, Jesus pede: acolha, reparta, vende tudo e dê aos pobres. Aí, meus irmãos, aquela atitude de entusiasmo profundo vira tristeza. E meus irmãos e minhas irmãs, aquele jovem ou aquela pessoa vai embora. O dinheiro falou mais alto,
o apego era grande em seu coração. Tanto para mim que falo, quanto para vocês que ouvem, acredito que isso fica rodando na nossa cabeça, apertando também o nosso coração. E a pergunta fica: e nós? O que faríamos? Como que nós lidamos com tudo isso? Porque não é só para aquele jovem ou para aquela pessoa. A exigência é para todos. Nós não podemos ser discípulos de Jesus, seguir Jesus, sem se comprometer com o seu reino, com um modo de viver de acordo com aquilo que Jesus apresenta. E um coração apegado ao dinheiro, com uma mentalidade onde a nossa segurança está somente nas coisas que nós conseguimos juntar ao nosso redor. Esta mentalidade, ela não permite entrarmos na dinâmica do reino. É deste apego que Jesus está falando. E aí, tantas vezes, o entusiasmo do seguimento se torna na tristeza da volta para a vida antes de Jesus. Os discípulos que vivem o projeto de Jesus, que fazem a experiência da pobreza, do desapego total, eles também se assustam e vão perguntar para Jesus: então, Senhor, se é assim, quem se salva? A salvação é muito difícil, não está acessível aos comuns, será somente para alguns privilegiados. Aí, meus irmãos, Jesus, ciente da tendência humana, desta tendência que faz com que a pergunta revire em nossa cabeça e aperte tanto o nosso coração, que é o apego aos bens, às coisas que temos, que nós juntamos. Jesus vai lembrar o que nos concede, ou o que nos permite o desapego, é a graça de Deus. É a graça. Isso é resultado do milagre de Deus acontecendo em nós. O que torna o nosso coração livre, não apegado. É nisso que está a diferença. Um coração apegado e um coração livre. Você pode não ter nada, mas ser apegado a tudo. E você pode ter muito e ser livre. Aprender a usar daquilo que foi colocado em suas mãos como um recurso para que o reinado de Jesus se estabeleça. Por isso há necessidade de também acolher o outro, reconhecer o outro, porque o outro vai ser beneficiado com aquilo que nós carregamos em nossas mãos. E é essa exigência
que Jesus fez àquela pessoa que estava tão entusiasmada em seguir Jesus e viver a santidade. Por isso Jesus vai dizer: venda tudo o que tem, dê aos pobres. É necessário repartir aquilo que somos, mas aquilo que temos. E se nós não compreendermos isso, fica difícil. E o que nos ajuda a colocar a serviço os nossos recursos? A graça de Deus. Para nós parece algo impossível. Quem vai conseguir tal proeza? Mas para Deus tudo é possível, porque Ele vai mudar, Ele vai transformar a nossa maneira de compreender as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, na lógica do reinado de Jesus, na lógica da partilha, quanto mais se dá, mais se tem. E isso não é conversa de sermão, é experiência que fazemos. Quantas vezes damos o último e em seguida o Senhor nos beneficia com muito mais. Agora é preciso confiar, é preciso se entregar, viver na liberdade dos que confiam na graça, na providência. E nisso, o mundo está muito longe de alcançar a dinâmica do reinado de Jesus. O mundo não compreende isso. E o que pesa em nosso coração e nos atormenta muito é isso. É confiar mais naquilo que nós detemos em nossas mãos do que confiar na providência de Deus, que não permite que um fio de cabelo caia sem que Ele permita, que cuida dos pardais, que cuida de nós e que não deixa faltar. Agora, quando a gente, desculpa a minha expressão, mas mete a colher no meio do projeto de Deus, aí a gente azeda o doce. Porque nós estamos colocando mais as coisas do mundo do que aquilo que Ele ensina, e aí a receita não dá certo. É disso que Jesus fala no Evangelho de hoje. E é esta sabedoria que nós devemos buscar. Não precisamos nos assustar. É preciso pedir ao Senhor: Senhor, ajude o meu coração a ser mais dócil aos apelos da palavra. Torna a minha vida mais generosa, que eu consiga manifestar mais a força do seu amor. Faça com que as minhas mãos se fechem menos para guardar e se abra mais para dar. Há mais alegria em dar do que em receber. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esta lógica do Teu ensinamento. Dá a todos nós, Senhor, a graça de viver a dinâmica do Teu reino, porque apegados à mentalidade da riqueza, nós jamais viveremos a pobreza evangélica. A riqueza é o apego, a pobreza evangélica é o desprendimento. Que o Senhor nos ajude a conquistar
esta simplicidade em nossa vida e ter generosidade suficiente para caminhar até o irmão no abraço e aprender a repartir o pão de cada dia. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.